Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Escola para Psicólogos. Estamos iniciando nosso 8º episódio. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e todas as sextas-feiras apresentamos um novo programa com muitas informações, orientações e dicas para você, profissional e estudante de psicologia. Aproveite as facilidades das tecnologias para aprender e adquirir mais conhecimento sobre o exercício profissional de psicólogos. Nos acompanhe, podcast Escola para Psicólogos. Em nosso 8º episódio, iremos falar sobre as avaliações psicossociais no trabalho. E você, já ouviu falar nas avaliações psicossociais no trabalho? Conhece quais são os principais campos ou práticas que utilizam estas avaliações? E quais são os profissionais competentes para realizá-las? E será que existem normas que regulamentam este fazer profissional? Então, colegas, profissional e estudante de psicologia, aumente o som e preste bastante atenção, pois logo após a nossa vinheta, nós iremos trazer muitas dicas e informações sobre as práticas das avaliações psicossociais no trabalho. As avaliações psicossociais no trabalho. Podemos defini-las como avaliações psicológicas que objetivam investigar os riscos de determinados trabalhos e atividades e os aspectos de saúde mental do trabalhador e a sua capacidade de desempenhar estas atividades sem provocar risco de acidentes de trabalho para si ou terceiros, bem como tem como objetivo avaliar a vulnerabilidade do trabalhador ao adoecimento mental. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, os riscos psicossociais devem ser considerados entre as causas de acidente de trabalho. E as avaliações psicossociais são os riscos inerentes ao labor profissional que possam influenciar a saúde mental do trabalhador e produzir efeitos negativos a nível psicológico, físico e social na vida deste trabalhador. Para Lúcia Sebem, uma das pesquisadoras e referências na área, o risco psicossocial é todo o elemento externo gerado por fatos sociais, familiares e profissionais que possam afetar a saúde mental do indivíduo, como cobranças excessivas, pressões, sobrecarga, preocupações e tensões do dia a dia, assim, tudo o que puder causar danos à saúde por meio do seu ambiente familiar, profissional ou social, pode ser considerado um tipo de risco. Então, colega, qual é o objetivo ou objetivos das avaliações psicossociais no trabalho? Podemos dizer que são avaliações dos riscos psicossociais aos quais o trabalhador está exposto, objetivando garantir a sua segurança e sua saúde. As avaliações psicossociais são regulamentadas pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, chamadas de NRs. Estas normas definem um conjunto de requisitos e procedimentos que as empresas devem adotar para garantir medidas de segurança para o trabalhador. Podemos resumir esta primeira parte do nosso podcast da seguinte forma: as avaliações psicossociais no trabalho são avaliações periódicas das condições de saúde mental das pessoas que desempenham certas atividades de risco, sempre objetivando a segurança e a saúde no trabalho. E estas avaliações são exigidas e regulamentadas pelas NRs do Ministério do Trabalho, que regulamentam as avaliações psicossociais no trabalho.
Mas quais são as principais atividades que exigem as avaliações psicossociais no trabalho? Você sabe? Vamos destacar as principais agora. Na prática, há inúmeras NRs publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, nem todas dizem respeito a este tipo de avaliações. Assim, os 3 principais contextos de trabalho relacionados às práticas de avaliações psicossociais no trabalho são o trabalho em altura, que é regulamentado pela NR 35. Esta NR estabelece a necessidade de realização de avaliações psicossociais dos trabalhadores com emissão do atestado ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, emitido pelas equipes de emergência e saúde das empresas, normalmente composta por médicos, psicólogos, entre outros profissionais. O segundo contexto é o trabalho em ambientes confinados, que são regulamentados pela NR 33, que também estabelece a necessidade de avaliação dos riscos psicossociais dos trabalhadores que desempenham atividades em ambientes confinados. E outro contexto com muita demanda para estas avaliações são os trabalhos com produtos inflamáveis e combustíveis. Estes são regulamentados pela NR 20 do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta NR define os requisitos e os procedimentos relacionados à avaliação da saúde mental do trabalhador nestes contextos. Então, as empresas que desenvolvem atividades nestes contextos citados, normalmente precisam a cada 1 ou 2 anos, ou seja, de forma periódica, realizar avaliações psicossociais de todos os funcionários que estão desempenhando essas atividades de risco. Se houver uma fiscalização dos auditores do trabalho e identificar irregularidades ou ausências de comprovação destas avaliações, as empresas poderão ser multadas. Mas quem pode realizar estas avaliações psicossociais no trabalho? Na prática, estas avaliações são realizadas por médicos e psicólogos, pois algumas normas não especificam a prática da avaliação psicológica, o que seria privativo de profissionais de psicologia, mas regulamentam a avaliação de indicadores de saúde mental do trabalhador. Porém, há um aumento da demanda e da procura por profissionais de psicologia, considerando a nossa expertise e a nossa prática privativa com avaliação e uso de testes psicológicos. Para atuar na área, não há como requisito ao psicólogo ou à psicóloga alguma exigência de pós ou formação específica na área, isto do ponto de vista legal. Mas estar capacitado do ponto de vista técnico e teórico é um requisito ético da nossa profissão. Assim, estas práticas exigem da psicóloga e do psicólogo expertise com a prática da avaliação psicológica, com o contexto de saúde e adoecimento do trabalhador, entre outros contextos relacionados a estas avaliações. Mas como os profissionais de psicologia realizam essas avaliações psicossociais no trabalho? Podemos dizer que existem 2 principais formas de psicólogas e psicólogos prestarem estes serviços. A primeira é atuando como funcionário ou funcionária das empresas que desempenham atividades de risco, trabalhando normalmente nos RHs, no setor de segurança e medicina do trabalho e outros similares. E de acordo com o período estabelecido para os chamados exames periódicos dos trabalhadores, os profissionais de psicologia realizam também as avaliações psicológicas e psicossociais dos funcionários de atividades de risco, emitindo um laudo ou um atestado de aptidão para as atividades. Este atestado será colocado junto à pasta funcional do trabalhador, caso haja fiscalização do Ministério do Trabalho,
a empresa comprova que existe uma aptidão, um ateste de saúde mental para que ele desenvolva aquelas atividades. A segunda forma é que o profissional de psicologia preste uma consultoria para a empresa, seja através de uma consultoria de pessoa jurídica ou até mesmo como psicólogo pessoa física. Neste formato, as empresas contratam a consultoria ou a prestação do serviço encaminhando os funcionários para que o profissional realize as avaliações de tempos em tempos. E pagará um valor por cada funcionário ou grupo de funcionários avaliados. Para encerrar o nosso podcast, você deve estar aí se perguntando, mas como eu, profissional de psicologia, posso realizar essas avaliações? Quais são os métodos, quais são as técnicas? É o que nós iremos falar agora. Nas práticas destas avaliações, nós primeiro devemos considerar não apenas os riscos inerentes ao trabalho, chamados de riscos laborais, que envolve a própria atividade laboral, as condições de trabalho, o clima organizacional da empresa, entre outros. Mas devemos também focar em dois tipos de riscos. Os riscos intersociais, que são as condições sociais nas quais o trabalhador está inserido, como exemplo, o contexto familiar, o convívio e suporte comunitário, as condições sociais, econômicas, a própria vulnerabilidade à violência urbana, entre outros. E outro risco muito importante são os fatores de risco intrapessoal, que são aqueles referentes aos aspectos intrasubjetivos e vivenciais dos indivíduos, como, por exemplo, o estado emocional, as condições psicológicas referente às habilidades cognitivas, aos indicadores de saúde e adoecimento mental, o perfil de personalidade, entre outros. Para realizar as avaliações, os profissionais de psicologia irão estruturar o processo com métodos, técnicas e procedimentos psicológicos. Normalmente, essas avaliações ocorrem entre 1 a 3 atendimentos, podendo estender um pouco mais, dependendo de cada caso. E os profissionais utilizarão de entrevistas semi-estruturadas, focadas na anamnese ocupacional e na utilização de testes psicológicos de personalidade, de preferências expressivos e projetivos, testes de indicadores de saúde mental, como os testes que focam a avaliação de indicadores de depressão, de ansiedade, e testes para avaliar as habilidades cognitivas, como a inteligência, a atenção e a memória, que estão muito relacionados ao processo de aprendizagem e aos acidentes de trabalho. Em alguns casos, alguns profissionais também utilizam as chamadas dinâmicas de grupos nestes processos avaliativos, também realizando um trabalho não só de avaliação, mas também de orientação aos trabalhadores. Lembrar que a comunicação desses resultados e dessas avaliações devem ser feitas através de laudos psicológicos ou atestados psicológicos. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso 8º episódio do podcast Escola para Psicólogos. Gostou desse episódio? Se você está nos assistindo pelo Spotify ou pelo Deezer, deixa sua avaliação do nosso canal, nos marca com 5 estrelinhas e nos ajude a compartilhar este episódio para outras pessoas também serem beneficiadas com os conhecimentos, com as dicas que trazemos aqui no nosso podcast. Você tem sugestões de temas para abordarmos aqui no nosso podcast? Deixa seus comentários na descrição deste podcast ou acesse nossas mídias sociais, que deixaremos os endereços aqui na descrição do episódio, e também nos siga no Instagram da Visos, Visos_cursos. Trazemos muitas dicas e orientações no nosso Instagram também. E acompanhe nossa programação semanal. Todas as sextas-feiras um novo episódio repleto de dicas, conhecimento, orientações e trocas de experiências para você, profissional e estudante de psicologia. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Grande prazer tê-lo e tê-la aqui conosco e até a próxima semana.